Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso Pré-ENEM Ciências da Natureza. Eu me chamo Lilian Carvalho, sou professora de Química do IFMG Campus Arcos e hoje eu vou apresentar para vocês a aula 10, que está presente na semana 10 da apostila do Pré-ENEM Ciências da Natureza, e a nossa aula é sobre funções inorgânicas. Esse curso do Pré-ENEM ele está disponível na plataforma Mais IFMG e eu convido a todos, né, que vocês também deem uma olhada em outros cursos. Temos muitos cursos bacanas lá. Então, na aula de hoje, né, como eu disse, o tema é sobre funções inorgânicas e antes da gente adentrar nessas funções, é importante que a gente saiba a diferença entre as substâncias classificadas como orgânicas e aquelas como inorgânicas. As substâncias orgânicas vão ser aquelas que vão possuir átomos de carbono, exceto aquelas substâncias que são de origem mineral, como o carbonato, por exemplo. E antigamente acreditava-se que somente os seres vivos poderiam produzir essas substâncias. E por isso elas foram chamadas de orgânicas, né? Que vem de organismos. Já as substâncias classificadas como inorgânicas vão ser as demais substâncias. As substâncias inorgânicas, elas são divididas em funções inorgânicas. Nós temos 4 funções, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Nessa aula, falaremos sobre cada uma delas. As bases também podem ser classificadas como fortes ou fracas, de acordo com o grau de dissociação. Aqui a gente tem, né, classificação forte, que no caso vão ser as bases que possuem grau de ionização igual a 100%. A gente tem diversos exemplos aqui. E nós também temos as bases fracas, que vão ter os graus de dissociação inferiores a 5%. Como exemplo aqui, a gente tem o hidróxido de ferro. E agora a gente vai falar um pouquinho, né? Eu já tinha comentado com vocês que nós temos soluções que podem ser neutras, ácidas ou básicas. As soluções neutras, elas vão possuir a mesma concentração de íons H3 ou mais e de íons OH-. Lembrando que alguns livros usam né, o próton, né, H+, ao invés de falar do íon hidrônio, H3 ou mais. Mas para a gente eles são equivalentes no sentido da acidez ou basicidade da solução. Então, quando a gente tem a mesma quantidade de OH- e H3 ou mais na solução aquosa, essa solução vai ser chamada de neutra. Se a concentração de H3 ou mais ela for maior do que a concentração de OH-, né, a concentração de hidrônio maior do que a concentração de hidróxido, a gente vai ter a solução ácida. Ela vai ser classificada como ácida e quanto maior for a concentração de H3 ou mais na solução, mais ácida aquela solução será. Já nas soluções básicas vai ocorrer o inverso. Nós vamos ter maiores concentrações de hidróxido do que de hidrônio. E quanto maior for a concentração do hidróxido na solução, mais básica vai ser aquela solução. A gente usa muito o termo pH, né? Para poder falar da acidez ou da basicidade da solução. pH igual a 7 vai ser correspondente à solução neutra. pH menor do que 7 vai corresponder a soluções ácidas. E pH maior do que 7 vai corresponder à solução básica. A fórmula, né, que a gente utiliza para cálculo do pH é essa daqui, ó. pH é igual a menos log de H+, da concentração de H+. Os óxidos, eles vão ser formados por apenas 2 elementos químicos, somente 2, sendo um deles o oxigênio. O outro elemento químico, ele pode ser um metal ou um não metal. E ele tem que ser menos eletronegativo que o oxigênio.
Ou seja, o flúor, que é mais eletronegativo que o oxigênio, né? Se ele forma uma substância com o oxigênio, essa substância não vai ser classificada como óxido. Aqui a gente tem diversos exemplos de óxidos, sempre o oxigênio e mais um elemento químico. Como a gente vê aqui nos exemplos, a gente pode ter diferentes quantidades de átomos, tanto do oxigênio quanto do outro elemento químico, mas o que não pode acontecer é a gente ter mais de 2 elementos químicos. Alguns óxidos, eles vão ter características ácidas ou básicas, né? Eles vão apresentar características ácidas ou básicas quando dissolvidos em água, por causa de uma reação que vai acontecer, que vai produzir, né, como produto dessa reação, ácidos ou bases, né? No caso dos óxidos ácidos, eles vão produzir ácidos que vão dar origem a uma solução ácida, e no caso dos óxidos básicos, eles vão reagir com a água, produzindo uma substância básica que também vai dar a característica básica àquela solução final que foi produzida. Os ácidos que não são os óxidos, desculpa, que não produzem nem ácidos nem bases, quando dissolvidos em água, são chamados de óxidos neutros. Aqui a gente tem um exemplo, né, de duas reações de óxidos básicos com água. Os óxidos básicos, eles normalmente vão ser derivados de metais, e aqui a gente tem as bases correspondentes que vão ser formadas por essa reação. Aqui embaixo a gente tem exemplos de óxidos ácidos, aqui reagindo com água também, e formando os ácidos correspondentes. Os sais, eles vão ser aquelas substâncias de caráter iônico formadas pela reação entre um ácido e uma base. Aqui a gente tem, né, dois exemplos de reações ácido-base. Na primeira, a gente tem a formação do cloreto de sódio, que é o sal presente no sal de cozinha. E aqui embaixo a gente tem uma outra reação produzindo esse outro sal aqui. E é importante a gente notar também que aqui, ó, nas reações ácido-base, boa parte delas, né, a grande maioria, produz também, juntamente com o sal, moléculas de água. Moléculas de água. Aqui a gente tem, para a gente poder entender de fato como a reação ácido-base acontece, eu dividi ela em etapas. E a gente já tinha visto lá no início que as substâncias ácidas, quando elas estão dissolvidas em água, elas vão ser ionizadas em H+, que vai se unir à água, formar o íon hidrônio, e o ânion correspondente, né, derivado lá do ácido. Então, essa reação aqui, ó, vai acontecer imediatamente assim que a gente dissolver aquele ácido em água. Se a gente vai fazer uma reação ácido-base partindo de uma solução aquosa daquele ácido, a gente vai ter esses íons lá presentes na solução. Aqui também acontece a mesma coisa para as bases, né? Nós vimos que as bases, assim que elas entram em contato com a água, elas vão ser dissociadas nos íons correspondentes. Então, quando a gente fala de uma reação ácido-base, o que está acontecendo, de fato, na verdade, é uma reação entre o H+, né, que vai, como a gente viu, né, em água, vai formar o íon hidrônio, que é o H3O+. A reação que vai acontecer, de fato, vai ser entre o H3O+, e o OH-, o hidróxido. E os dois, quando eles reagem, como a gente pode observar aqui nesse slide, a gente vai ter a formação da água. Os sais que são produzidos, olha só, eles né, vão ser formados a partir daqueles íons que estavam em solução. Esses íons aqui, eles não vão, de fato, participar da reação ácido-base.
eles vão ficar como íons espectadores. E aí, na hora que a gente faz a evaporação do solvente, se a gente evaporar esse solvente, a gente vai obter o sal sólido. Mas se a gente não evapora o solvente, se a gente permanece lá com aquela solução final, a gente vai permanecer com aqueles íons lá do jeito, né, que eles estavam anteriormente nas soluções, né, na solução ácida, na solução básica. E a gente precisa sempre da proporção de um cátion H+, ou H3 ou mais, para um ânion hidróxido, né, ou H-, para que a gente para que ocorra a neutralização total, que é quando a gente vai consumir todos os íons H+, né, provenientes do ácido, todos os hidrogênios ionizáveis provenientes do ácido, com os íons hidróxido provenientes da base. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma reação de neutralização, em cima a neutralização total. Observa aqui que a gente consumiu totalmente os hidróxidos provenientes da base e os hidrogênios, né, ionizáveis provenientes do ácido, formando o sal e 2 moléculas de água. Já que a gente consumiu 2 hidróxidos e 2 H+, a gente vai produzir 2 moléculas de água. E a neutralização parcial, na qual a gente consome aqui apenas um dos hidróxidos da base. O outro permanece aqui ao final da reação. E a solução final ela vai ter um caráter básico por causa da presença desse hidróxido. Aqui um outro exemplo com o ácido fosfórico. Na primeira reação, a gente colocou 3 hidróxidos para consumir os 3 hidrogênios ácidos, formando aqui o sal correspondente e 3 moléculas de água. E na neutralização parcial, aqui embaixo, a gente vai consumir apenas um dos hidrogênios. Os demais vão continuar aqui presentes com o ânion, né, correspondente do ácido com o fosfato. Eles vão permanecer aqui. A solução final ela vai ter um caráter ácido devido à presença desses hidrogênios ionizáveis. E nós temos condições de prever a fórmula do sal que vai ser formada quando a gente conhece, né, os reagentes, né, o ácido e a base correspondentes. Então, aqui no caso da gente ter uma reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de cálcio, e eu vou mostrar para vocês, né, algumas dicas para a gente determinar essa fórmula do sal. Então, primeiro, como que a gente determina a carga do ânion que vai ser proveniente do ácido? O ácido ele sempre vai dar o ânion, dar origem ao ânion do nosso sal. E a base, ela sempre vai dar origem ao cátion do nosso sal. Então, como que a gente determina a fórmula desse ânion? Então, a dica que eu dou para vocês é para vocês utilizarem a quantidade de hidrogênios ionizáveis, né? Analisar quantos hidrogênios ionizáveis a gente tem e a gente lembra o quê? Que cada hidrogênio ionizável, ele vai sair com a carga +1 e vai restar, portanto, uma carga -1 nesse ânion. Então, se nós temos 2 hidrogênios ionizáveis, nós vamos dar origem a 2 cargas negativas no ânion correspondente, que é o sulfato. Então, o SO4 vai ter a carga -2, né? SO4 2 menos aqui, ó, 2 cargas negativas, né? Após, quando a gente considera uma neutralização total, a gente vai formar esse ânion aqui. Vou fazer a mesma coisa com a base, só que no caso da base, a gente vai avaliar pela quantidade de íons hidróxido. E o hidróxido, quando ele sai com a carga -1. Como essa substância aqui é neutra, assim como essa daqui de cima, inicialmente, né, antes da reação, então, se eu tenho 2 cargas negativas aqui, ó, cada uma proveniente de um hidróxido, a gente vai ter, para compensar, 2 cargas positivas no meu cátion metálico.
Vamos fazer um exercício resolvido. Qual será o sal produzido pela reação de neutralização total do ácido sulfúrico H3PO4 com hidróxido de cálcio, o CaOH2? Então, pessoal, nesse caso, eu sugiro que vocês pausem o vídeo. Nesse momento, eu vou dar alguns segundinhos para vocês fazerem isso, e que vocês tentem resolver sozinhos. Somente após essa tentativa que eu sugiro que vocês voltem para ver a resolução do exercício. Então, pausou o vídeo, vou continuar. Então, aqui a gente tem, no caso do ácido fosfórico, a gente tem 3 hidrogênios ionizáveis, cada um vai sair com a carga +1 e vai deixar uma carga -3 no nosso ânion fosfato. Vou fazer a mesma coisa com a base, né, usando o hidróxido como referência. Tenho 2 hidróxidos, então a gente vai ter uma carga 2+ aqui no cálcio. Então, a gente tem o nosso ânion com a carga 3-, o nosso cátion com a carga 2+, e para a gente poder chegar no sal, né, lembrando que todo sal ele deve ser neutro, a gente vai precisar de 3 cátions Ca2+, totalizando 6 cargas positivas, e 2 ânions PO4 3-, totalizando também 6 cargas negativas. A fórmula do sal, que vai ser produzido pela reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de cálcio, vai ser Ca3PO4,2. E aí, pessoal, um erro, né, que alguns alunos podem fazer seria colocar, né, esses 2 ânions, né, PO4, representá-los na forma de P2O8. Só que isso significaria a gente falar, né, que o ânion seria o P2O8 menos 6, o que não é verdade. Então, quando a gente tem mais de um ânion ou cátion, né, mais de um íon, com mais de, e esse íon, né, sendo formado por mais de um elemento químico, a forma correta da gente representar em uma fórmula química é colocando parênteses para a gente representar que tem mais de uma unidade daquele íon. Então, terminamos a nossa aula por aqui. Agradeço a todos que ficaram até o final e espero que vocês estejam gostando bastante do curso, tá bom? Aqui temos as referências bibliográficas utilizadas para a produção do slide. E é isso. Até a próxima aula.